Salve almas, nós estamos aqui hoje na Casa dos Rosa, ou também conhecida como Parque dos Rosa. Viemos aqui na cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul, explorar e saber mais um pouco sobre a história. Isso é importante nós termos isso na atualidade, né? Que não é de costume da atualidade dessa geração estudar a história, saber. Nem eu sabia muito sobre isso aqui, né? Mas eu me interesso muito e a gente veio saber um pouco dessa casa. Não tanto assim sobrenatural, mas mais pela história, e até temos um relato de um amigo aqui da casa e logo ele vai contar, mas assim de sobrenatural a gente não tem tanto da casa, né? Mas assim a história que prevalece aqui e que é bem forte. Nessa região aqui tem várias outras casas, depois a gente pode tirar algumas fotos. Tem não sei se tu consegue mostrar aqui, João, tem ali a estação. Vai parecer ruim, né? É, tá ruim, mas... Lá dos outros lados tem várias casas antigas aqui da região. E a gente tá dando uma explorada. É isso aí. Acompanhe agora a história do lugar com o gerente de arquivos do Patrimônio Histórico e Museu da Prefeitura, Airã, que preferiu não colocar a sua imagem e só o áudio, e nós respeitamos. Bom, estamos aqui, como é que é o teu nome? Airã. Airã. Airã Aguiar. Tu comanda aqui alguma coisa? Na verdade, sou funcionário da Prefeitura, eu sou o gerente de arquivo de Patrimônio Histórico e Museu da Prefeitura, da Secretaria de Cultura. Tá, há quantos anos aqui mais ou menos? Desde que abriu a casa. E mais ou menos foi quando? Desde novembro de 2016. Bom, o que tem a nos dizer sobre a casa, como, de quem era, de quem foi? Sim, a casa ela foi construída por um comerciante chamado Antônio Lourenço Rosa, né, no final do século XIX. Então a casa, na verdade, ela tem um problema de datação, a gente não tem como precisar em que ano ela começou e em que ano ela terminou. Mas dá para saber que em 1894, né, o Antônio compra esse terreno, que ele era um pouco maior. Ele é até BR, né, até Getúlio Vargas, ele era um pouco mais largo também. Então na escritura da casa, no registro Torrens, que é o registro de época e tal, é uma casa de frente à parada de trens, né, que estendia da faixa, da beira da estrada de ferro, até a Getúlio Vargas, até a área da BR hoje em dia. Ela sempre teve essa estrutura, assim. Essa casa, depois que o Lourenço comprou, o Antônio, né, comprou a casa, o terreno, ela sempre foi assim. Antes, né, teve um chalé de madeira aqui, que foi propriedade, provavelmente, né, pelos documentos, do construtor da estrada de ferro, que era o John McGinnis. Então, quando ele constrói a estrada de ferro, que é de 1874, a inauguração, ele falece um ano antes, eu acho, posso estar enganado, ele compra esse lote, né, e ele constrói um chalé de madeira. Sim, sim. O Hugo Lagrande não chegou a morar aqui, né? Nunca morou aqui. Não. E ele faz parte da história da cidade. O Hugo Simões Lagrande foi um prefeito de Canoas que governou ao todo durante 20 anos. Ele teve 5 mandatos, né, sendo 3 desses mandatos durante o regime militar. Na verdade, o primeiro mandato dele foi eleito em 63. Ainda no regime democrático, daí ele permanece durante o regime militar, ele é indicado mais 2 vezes durante o regime militar para ser prefeito, depois ele é eleito mais 2 vezes. Ele tem 5 mandatos, somando ao todo em tempo de governo 20 anos. Ele é o prefeito que governou Canoas pelo maior tempo, né? Muito tempo. E hoje vocês estão com a exposição dele. Ano passado fez centenário, né, de nascimento do Lagranha. Então se fez uma exposição comemorativa que está em cartaz na parte histórica do museu. Sim, sim. A casa assim, não tem nada de escravidão, coisa assim? Não, porque a escravidão ela acaba antes, por exemplo, em 1888, sim, né, sim. Eu acho. Posso estar enganado, sou historiador, mas eu sou ruim data. Sim, sim. Mas não teve escravidão na casa. Agora, quem trabalhou aqui é uma personagem bem interessante de Canoas, que é a Dona Castorina. A Castorina é uma negra, né, que foi a primeira noiva da Igreja Matriz, e ela trabalhou aqui como empregada doméstica do Dr. Décio Rosa, que é o filho do Antônio, né, que usou a casa por o maior número de anos. E na verdade essa casa não era uma residência definitiva, assim, não era uma casa que eles moravam aqui. Eles não tinham temporadas de descanso na casa, eles eram de Porto Alegre, a família toda morava em Porto Alegre, e eventualmente eles iam a Canoas para descansar, e essa era a casa que eles repousavam, né? Não era uma casa que eles moravam de fato. Sim, sim. Então na época se tinha uma palavra para isso, que em desuso chama vilegiatura. Acho que vai te atrapalhar a gravação. Não tem problema. Então, vilegiatura. A vilegiatura seria assim, era temporada de descanso. Então, se pegar os materiais sobre Canoas, livros didáticos, até materiais oficiais, vai dizer assim, Canoas é uma cidade de veraneio, não corresponde à realidade. Eles vinham para cá durante todo o ano.
Então tá em Porto Alegre, tá meio cansado, vamos pra Canoas, o clima lá é mais ameno, mais tranquilo, não tem tanta confusão e tal. Era perto, pegava um trem, onde é a rodoviária de Porto Alegre, que ali era a estação de trem de Porto Alegre. Tu em 40 minutos sem isso estava aqui. Sim. Né? E aí podia descansar, e a parada de trens era bem aqui de frente. Ah, tem eu não sei se tinha estação já. Era uma parada de trens, a parada era parecida com uma parada de ônibus. Ela tinha só um telhadinho, né? E ali parava o trem, embarcava, desembarcava pessoas e mercadorias. E com o tempo, né, como o volume de pessoas vai começar a aumentar, o volume de mercadorias vai começar a aumentar, era necessário expandir, né, a capacidade da estação. Então foi construída essa estação, que é uma estação padrão da aviação férrea do Rio Grande do Sul. Veio depois da casa? Depois, essa estação de 1934. Então o que acontecia quando a malha férrea precisava de uma expansão, a própria aviação férrea do Rio Grande do Sul, né, ela dava uma planta padrão, que é igual a essa, que em vários locais do Rio Grande do Sul foram instaladas estações iguais a essa, ou muito parecidas. Verdade. Então, na verdade, assim, a estação de Canoas, mas como a de Canoas tem várias no estado também, né? Mesmo, só que a Canoas está muito bem preservada, essa é a questão. É um pouco. Sim, bem cuidado. Sim, esses anos que tu tá aqui, tu chegou a ver algo assim, como, né, que tem a ver com o canal, assim, mais ou menos, tipo de aparições, algo mas assim? Tem pessoas que contam causos sobre a casa, assim, eu não conto porque eu acho que são um pouco desagradáveis, mas tem vários moradores de Canoas que dizem que existem coisas na casa, coisas nesse sentido, sobrenatural e tal, mas que eu não reproduzo por outros motivos. Mas sim. Então tem conto. Tem coisas macabras, tem, se procurar por aí tu vai achar, se entrevistar pessoas tu vai achar. Sim. Bem antiguinha também. Eu acho que às vezes não é bem interessante reproduzir esse tipo de coisa, mas sim. Conta coisa sobre a casa. Não, eu vou atrás pra saber. Então é isso, agradeço Tá? muito, obrigado. Se Posso você quer outra informação, eu posso te dar, se tu ver mais coisas sobre a casa, né? Você pode me passar, melhor. Tem coisas que não estão no folheto que eu te passei, né, que são interessantes. É bom de colocar. Que a casa, por exemplo, ela foi concluída no início do século XX, provavelmente, né, primeiros anos do século XX. E que uma coisa mais interessante na construção da casa é o tipo de aço que é utilizado dentro da casa, a armadura de ferro da casa, de aço, né? Então não é vergalhão de ferragem, foram trilhos do trem, sobra da construção do trem, né, da aviação férrea, que foram utilizados para fazer a estrutura da casa. É bem firme então ela, assim. A casa é bastante sólida, a casa passou por 2 incêndios e a casa não ruiu. Teve 2 incêndios que consumiram toda a parte de madeira da casa, praticamente tudo, e a casa não ruiu. Forte. Por esse motivo. Não só por esse motivo, porque também os tijolos são imensos, a casa é muito bem feita. Até antigamente faziam as casas com mais estrutura, assim, de certa forma. As paredes são muito largas, a largura das paredes, os pilares, eles são imensos, né? Muito bem feitos. A gente tem uma brincadeira, já que vocês falam as coisas, eu vou contar essa, porque é uma brincadeira nossa e tal. Às vezes dá barulho na casa, porque a casa é de madeira, o assoalho é de madeira e tal, não sei o quê. A gente brinca, é o lagranha passeando pela casa. O lagranha tá aí, bateu uma porta, alguma coisa, algum barulho estranho, o lagranha tá passeando por aí. E às vezes o pessoal brinca, assim, alguma coisa, o Décio Rosa tá por aí. O Décio Rosa é esse morador que era filho do Antônio, que utilizou a casa por muitos anos. Sim. Então, o Dr. Décio tá por aí, tá fazendo alguma coisa. Uma brincadeira, assim, entre vocês. Uma brincadeira entre nós aqui, mas nada bom. demais. Talvez tenha a ver com o trabalho de vocês pro canal, né? Né? A gente conta sobre lendas sobrenaturais, diversos. A gente tá indo nos lugares agora, né? Tem gente aí que tem bastante história sobre a Vila Mimosa, né? Que eles contam bastante sobre. E teve história de vigilantes que saíram dali, então a gente até chegou ali, mas estava fechado. Mas que bastante dizem que tem bastante coisa assim assombrada. Aqui também, o pessoal conta coisas sobre a casa, né? Mas eu não reproduzo, assim, não. Sim. Bom, estamos aqui na Estação de Canoas, outra estrutura antiga daqui da cidade e característica aqui da cidade há muitos anos. E já vou dar uma mostrada aqui da filmagem. Fomos muito bem recebidos também pela gestora da antiga Estação de Canoas, que nos contou mais sobre a história do local. A primeira estação foi criada em 1879, com a linha Porto Alegre-São Leopoldo do trem. A estação ficava próximo onde hoje é a Rua Domingos Martins. A estação era como uma parada de ônibus da atualidade. Em 1934 foi construído o prédio onde fomos visitar e que estão aparecendo as imagens do local. Em 1934 a região já era um pequeno centro. Muitas pessoas tinham casas na cidade, pois Canoas na época era uma cidade de veraneio. Por isso o trem
era muito importante nesse deslocamento para virem até a cidade. O prédio é do tamanho de médio porte. Existiam pequenos portes e grandes portes. A cidade de Canoas já tinha o médio porte, que foi construído em 1934, por ali. Foi o prédio que nós visitamos. As portas e janelas do local ainda são da época. É muito lindo de ver, ainda mais eu que gosto bastante de coisa antiga. A estação funcionou até os meados dos anos 70 e depois disso foi desativada como estação. Foi fechada há quase 10 anos. E lá, pelo final dos anos 70 e início dos anos 80, a Transurb compra a rede ferroviária neste período e começa a construir a linha do trem urbano. Nesse período, o prédio é reformado pela Transurb. Não só reformado, mas como também adaptado. Hoje ele está bem diferente como era, pois a Transurb adaptou. Em cima, no andar de cima, tinham quartos, etc. e outras coisas. Lá embaixo tinha salinha para cada pessoa que trabalhava, entre diversas outras partes da estação. A estação estava abandonada e largada, e aí adaptado para se transformar em um centro cultural. Logo, sede para o município administrar como o Centro Cultural. Quando aí é criada a Fundação Cultural de Canoas, que administrou o lugar, e lá, em 2019, a fundação é extinta, mas continuando o lugar como Centro Cultural. Hoje ainda, às vezes é chamado de Fundação Cultural, mas não é mais conhecida como isso. Não é assim que se chama mais. Uma das curiosidades é que no andar de cima, lá em 1934, quando era uma estação, era a residência de quem era responsável pela estação, e logo abaixo a estação. Morava em cima quem era responsável por abrir, vender os bilhetes, na bilheteria, entre diversas atividades. Um dos diversos relatos sobrenaturais do local é que na escada que continua a da época até hoje, que é linda de ver, muitos relatam que já ouviram passos nas escadas. Esperaram para ver quem subia, mas nunca via ninguém. Ficavam, mas onde estava subindo alguém? E só haviam passos. Esse espaço hoje, na atualidade, é voltado para o fomento de arte de vários grupos da cidade. São grupos que entram no município por meio de edital. Grupos de teatro, de dança, de artes visuais. As oficinas que tem no espaço, algumas são gratuitas, outras com preços bem acessíveis e baixos, até para a população aproveitar essa arte e poder ver. Ele é muito importante para os grupos da cidade. É aberto para virem assistir aos ensaios e etc. Quem quiser pode mandar um e-mail pedindo as programações do espaço, que é mês a mês enviado para as pessoas que se cadastram através desse e-mail. antiga.estacal@canoas.rs.gov.br. Se você mandar um e-mail para lá e pedir as programações do espaço, eles vão te cadastrar e enviar mês a mês as programações para você ir lá e aproveitar. Agradecemos demais a gestora Sandra Mota, que nos recebeu e nos contou essa história do lugar. Também as pessoas que estavam trabalhando no local no dia e que nos receberam com muito carinho e amor. É assim também no Parque dos Rosa, que nos receberam, nos acolheram e nos contaram a história do lugar, que é incrível de se ouvir, de se relatar e de se saber. Espero que vocês tenham gostado de conhecer mais alguns relatos sobrenaturais e a história, que é bem importante para todos nós. Salve almas! Até mais!